Marcos capítulo 4, versículo 35. O início é bem conhecido. Naquele dia, sendo já tarde. Às vezes é tarde. Tarde, me entenda bem, para um tratamento. Não tem mais, é doença que já está no estágio avançado. Né? Quantas vezes eu, como pregador, ouço muito isso, pastor Jaime, deu metástase, está avançado. O glaucoma está muito avançado, é cegueira, catarata e assim por diante. Às vezes o relacionamento familiar, pastor, são muitos anos já que estamos assim e não tem mais jeito. Sempre ouça o Senhor. Nunca jogue a toalha, nunca desista de algo, entenda bem, sem falar com Deus. É muito importante. Ele diz assim, naquele dia sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quer dizer, nós temos que aprender a ouvir o Senhor, mesmo que seja uma causa perdida, um caso perdido na justiça, né? Não tem mais, já transitou em julgado. O que é isso? Não cabe mais recursos algum. Temos que ouvir a Deus. Sempre temos que aprender a ouvir o Senhor e tomarmos direção dirigidos por Ele. Quer dizer, não é coisa da nossa cabeça, é quando Deus fala ao nosso coração. Nós conhecemos o caso da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 39. Vamos rever isso aqui rápido? Diz assim, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. O que ela disse para Jesus? Senhor, é tarde, já tem 4 dias que esse corpo, né? Ele já está apodrecido, está em decomposição, certo. Mas só que ela tinha que ouvir do Senhor. Se creres, crer em quê? Crer no que Deus diz. Por isso que eu falei, não é coisa da sua cabeça, não vai para o cemitério agora e mandar abrir um túmulo lá de alguém que foi sepultado. Não, é quando Deus fala, e aí você tem que crer naquilo que Deus fala. Como é que Deus fala? Pela palavra, ela vem ao coração. Aí nós vimos mais casos ainda aqui de situações que aparentemente estavam perdidas, mas o Senhor Deus foi, interveio e mudou completamente. Aí estamos parando aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5, é um caso bem conhecido nosso. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aqui é o caso, a história é conhecida, mas essas revelações que vão trazer agora são importantes para vocês, entende? Veja, apesar de andarem irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, faltava algo para eles, faltava o filho. A pessoa é muito de Deus, mas não tem saúde, não tem saúde, só vive doente. Pessoa é muito de Deus, mas não tem prosperidade, sempre aquela vida escassa, aquela amarração. Pessoa é muito de Deus e falta alguma coisa para ela. Nós temos o caso de Sara. A Sara também era uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, mas faltava um filho para ela. Ela quis ajudar o marido, oferecendo Agar, sua serva, para dar filhos para o marido. Mas não foi bem, não. Quando Deus se revelou, ela também achava que era tarde. Deixa aqui que depois eu volto. Vamos para Gênesis capítulo 18, versículo 10. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 18, o versículo é o 10. Diz assim, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, igualzinho os dois, entende? Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, natureza que já tinha cessado, já. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Pega essa palavra para você. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Se Ele fala, Ele é poderoso para cumprir. Deixa, aí lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, Jeremias 1:12. Disse-me bem, viste bem, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra
para cumprir. Então, quando Deus fala, Ele é poderoso para cumprir. Haverá alguma coisa difícil? Se Ele falou que Sara seria mãe. A Sara duvidou, disse, mas como? Peraí, você está brincadeira, até riu. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ele disse, não digas isso, porque te riste. Deus conhece tudo. Você não se complica não, Sara, é pior ainda. Você riu sim. E ela então não questionou mais, porque ela sabia a verdade, ela sabia. Mas qual é a mensagem para nós aqui? Era o caso igual, idêntico. Então, lá na frente, voltando para Lucas, que nós estamos estudando, essa mensagem do Zacarias e da Isabel, veja como é que é bonito isso aqui. E aconteceu, versículo 8, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Irmãozinho, que bonito. Apesar de faltar algo para ele, ele continuou servindo a Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o Senhor Deus fala pelo escritor. O que ele diz lá? Olha só, Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Olha só, que isso é para... Deixa eu chegar aqui, que está uma luz em cima assim. Para ver, ficou assim. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O que ele está dizendo? Não faça como alguns que deixam a congregação. Mas por quê? Eu não consegui. Sabe por quê? Porque a pessoa não estava servindo a Deus ainda. Quando nós chegamos na igreja, nós verdadeiramente não estamos servindo a Deus, nós queremos nos servir de Deus. Buscamos uma cura, não é verdade? Buscamos uma solução de um problema financeiro, às vezes de problema familiar, e não entendemos ainda que a melhor coisa é servir a Deus. Quando nós aprendemos a servir a Deus, mesmo que falte alguma coisa, nós nos alegramos. Lembra do apóstolo, do salmista, do Salmo 100, versículo 2? Servir ao Senhor com alegria. Não tem, mas eu continuo servindo a Deus. Do profeta Abacuque, que ele fala no capítulo 3, versículo 17. Abacuque 3, 17. Ele diz para nós ali, porquanto, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, entenda? Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Olha o 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer dizer, não tenho o filho que eu quero, não tenho a prosperidade que eu gostaria de ter, não tenho, às vezes, a saúde que eu gostaria de ter, mas me alegrarei no Senhor. Quer dizer, na presença de Deus. Isso é quando você entende o que é servir a Deus. Zacarias entendeu. Mesmo faltando filho para ele, ele se alegrava no Senhor, servia a Deus ali. Eu questionei uma vez, colocando aqui um questionamento, imagine quantas pessoas devem ter pedido para o Zacarias a oração para a mulher dele. Alguém disse assim, ô Zacarias, você vai lá orar a Deus, não esqueça de orar pela minha mulher, que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também? Não, ele estava servindo a Deus. Mesmo ele não tendo, ele orava pelos outros. É o que eu falei, você pede para uma obreira orar, obreira, ora por mim que eu estou com câncer, aquela obreira também, pastor, ora por mim que eu estou com a doença tal, o pastor também. Então, ele continuou servindo a Deus. E diz, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele pediu para Deus. Mas mesmo não vindo, ele não reclamou. Nem sempre, pessoal, um não é uma maldição. Quem gosta de receber um não? Ninguém gosta de receber um não, gosta? Ninguém, geralmente o não é uma frustração, né? Mas às vezes o não de Deus tem um momento. Ele pediu, Deus não deu na hora que ele pediu. Tanto que nós vamos ver isso aqui. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre traz alegria não só para quem recebe, entenda, mas também para os amigos. Eu fico doente, você está sabendo que eu fiquei curado. Você, puxa, legal, o Jaime ficou curado, o irmão Jaime está bom, você se alegra. E porque será grande diante do seu Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Espera aí, pessoal, não quero polemizar, não quero criar contenda aqui, mas quem quer ser grande não se envolve com essas coisas, não.
E nós temos que ser cheios do Espírito Santo desde o início da nossa caminhada com Cristo. No caso do João Batista, já dentro do ventre da mãe. Mas é ensinar as pessoas, logo que chegam na igreja, que elas devem ser cheias do Espírito Santo. Me ensinaram isso. Logo que eu fui batizado nas águas, eu fui também batizado no Espírito Santo. Eu conheço casos até de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. Minha filha, por exemplo, mais velha, Sara, ela foi batizada primeiro no Espírito Santo, depois batizada nas águas. Eu não. Primeiro eu fui batizado nas águas, uma semana depois, não foi para ser preciso, 9 dias depois, eu fui batizado. Eu fui batizado numa quinta-feira, era um feriado, né? E 9 dias depois eu fui batizado, entenda bem, no Espírito Santo. Mas o que eu quero passar para você? Tem que incentivar as pessoas. Puxa, eu fico olhando, às vezes nós perdemos tempo, pessoas de idade. Não, a pessoa já está à idade, já, agora é tarde. Não. O Cunha era um pastor nosso, Francisco Cunha. Ele se converteu já com uma idade. E um dia ele falou para o missionário R.R. Soares, missionário já deu esse testemunho. Ô missionário, se eu fosse mais cedo eu seria um pregador, mas eu já estou com a idade. Mas quem disse que você não pode ser um pregador? E se tornou pregador. Já foi para a eternidade, mas se tornou um pregador. Nunca é tarde para você ser cheio com o Espírito Santo, mas o bom é ensinar desde cedo a garotada, a juventude que chega, ser cheia com o Espírito Santo. E quem se converteu com a idade, não importa, levar essa pessoa a ser cheia com o Espírito Santo. E diz mais, e ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre traz conversão. Na Bíblia fala, em Atos 9:32 em diante, que um homem chamado Enéas era paralítico 8 anos. Aí o Pedro ministrou para ele, leia Jesus Cristo da saúde, levanta-te e toma a tua cama. Ele ficou curado. Aquilo foi notório que toda a região se converteu ao Senhor. Você vê que o milagre, o peso dele às vezes não é bem entendido pelo povo. Na ressurreição de Lázaro, se você ler, fica como lição de casa. Leia Atos 9:32 e João, do capítulo 11, do versículo 39 em diante, que eu li com vocês ali. Do 39 diante, você vai ver que na ressurreição de Lázaro, muitos dos judeus creram no Senhor. Muitos não são? Todos. Porque às vezes as pessoas ao lado inventam história e as pessoas acreditam. É tudo combinado. Acho que ele ficou 4 dias lá preso, lá escondido. Ou então ele foi à noite lá, ficou lá, está dizendo que está 4 dias, nada. Tem gente que acredita nessas coisas. Eu falei para vocês, e vem quando vem uns bobos, botam uns vídeos na internet, aqui eles calcularam, foi um irmão que dá testemunho, ele contou quantas vezes o moço deu testemunho. Olha aí, olha o moço pago lá, o moço combinado. Eu falei, esse cara bobo. Vem cá, e as pessoas curadas? Como eu vou passar um testemunho que eu estou passando hoje, de uma senhora que teve AVC. 3 anos e 3 meses e pouco. E ela estava com fala, com dificuldade, e Deus fez uma coisa bonita na vida dela, vocês viram, e outras coisas, a mulher de Curitiba, com a perna aberta, a ferida aberta, a mulher de Ribeirão Preto, cega dos olhos, nervo óptico morto, Jesus foi e devolveu a visão para ela, mas não querem saber disso, o diabo quer o quê? Esfriar. Então você vê, o que você acha, se você pudesse medir ou pesar um milagre, o que é um maior milagre? É um paralítico curado depois de 8 anos, ou um morto ressuscitar depois de 4 dias? Um morto, né? Seria um peso maior. Mas você vê que a conversão foi mais conversão na cura, entenda, do Enéas. Mas voltando aqui para a mensagem. E ele diz, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. O povo que vê milagres, ele tem mais disposição para falar do que dos que só ouvem. Verdade, pessoal. Quando você fala, eu contei que uma senhora falou para mim que o pai dela, que foi presidente do nosso país, se converteu no finalzinho, que ela levou ele a Cristo. Não foi ninguém que falou para mim, foi a própria filha. Quer ver, você ouve. Você ouviu falar que Darwin se converteu? Quer dizer, depois de toda a teoria da evolução, tudo, no final ele se converteu. Mas ninguém fala sobre isso. Falam só sobre o quê? O estudo dele. Estou questionando aqui, falando nada não, só para você entender. Então, mas eu ouvi, ela falou comigo, pastor Jaime, o senhor pode mandar uma pessoa no hospital tal, que o papai está lá, eu sou filha do fulano de tal. E o hospital já está sabendo que uma pessoa da Igreja da Graça. E eu pedi o pastor Felipe, né, porque hoje já está na glória, para fazer essa visita, e ele fez. Entende? E ela conversando comigo, disse, papai, e o pastor Jaime, antes do papai entrar em coma, eu levei ele a Cristo. Eu falei, glória a Deus.
É bonito, né? Tem muita gente que se converteu e você não sabe. Mas quando você vê essas coisas, você tem muito mais disposição, você tem muito mais para falar de Deus. Aí ele diz: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada idade. Então o que ele está dizendo? Agora já é tarde, o anjo. Sim, eu fiz um pedido para Deus, mas quando eu estava mais jovem. Peraí, mas ele estava esquecendo que a Sara, lá no capítulo 18, versículo 10, e aqui não fala a idade da Isabel, mas certamente era mais nova. E a Sara foi mãe de filho, entenda bem, com 90 anos de idade. Eu brinquei com vocês que se a Sara fosse hoje, o pessoal ia rir, chegar num consultório dizendo para o doutor que está grávida. Já pensou? O pessoal ia dar risada. Coitado da velha, da maluca. Aí assim, mas como é que você sabe que está grávida? Eu fiz teste de farmácia. Não, vamos fazer um teste, fez de sangue, fez a ultrassonografia, estava lá. Quer dizer, Deus surpreende, faz isso aí. E ele estava esquecendo uma coisa, no versículo 37, o que diz o versículo 37? Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então vamos voltar lá onde nós começamos, no livro de Marcos, no capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Meu irmãozinho, ouça a Deus, ainda que não tenha jeito. Eu dou testemunhos aqui de alguns casos que marcam a gente, né? Que marcam. Uma senhora morava com um homem, 10 anos aproximadamente, 3 filhos. Ele saiu de casa, arrumou uma namoradinha fora, e até dentro de um local cristão, entenda, e casou com aquela moça. E se ela pedisse conselho para mim: pastor Jaime, 10 anos eu vivi com ele, 3 filhos, ele agora, eu não era casado no papel, agora ele casou com outra no papel, o que o senhor aconselha? Eu poderia dizer: casou no papel? Deus abençoe eles. Não, você tem que ouvir o Senhor. Ela ficou em oração, ele voltou para casa, foi anulado o casamento dele. Você tem que ouvir a Deus. Já é tarde para os homens, mas não para Deus. Pastor Raoni, da São Mateus, 25 anos os pais divorciados, começou a orar pelos pais. Um estava para lá, outro para cá, um estava aqui, outro estava lá, como diz o outro, no raio do parta, né? Ele orou, o casal se reconciliou. Ele, filho, fez o casamento dos pais. Às vezes é tarde para os homens, tem que aprender a ouvir a Deus, mas aqui está o segredo, versículo 36, e eles deixando a multidão, deixe, você não tem que consultar a ninguém, nem à direita, nem para a esquerda, disse Deus para Josué, deixe o conselho das multidões e aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a ouvir a Deus, que você vai ter muito mais dele, amém? No livro do profeta Isaías agora, no capítulo de número 5, versículos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não fique decepcionado, porque nós também decepcionamos o Senhor, mas o Senhor tem misericórdia, nós espera. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em outeiro fértil. Falar de Deus é solteiro. Você pode ter certeza, o Senhor Deus quer você como uma vinha, entenda bem, nesse outeiro. Quer você dentro da palavra de Deus. O nosso caso é que nós queremos agir da nossa maneira, sem ouvir a Deus. Ele está dizendo para nós aqui: o meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras. Tem que fazer isso. Toda pessoa que quer produzir no reino de Deus, ela tem que fazer o quê? Você tem que cercar, quer dizer, com a palavra de Deus, com o amor de Deus, e limpar das pedras. Tirar as coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Não quero ficar filosofando aqui de maneira alguma, mas você tem que ver o que está atrapalhando a sua vida com Deus. Naquela parábola do semeador, Jesus disse que teve semente que caiu entre as pedras. E o que é isso? Momento de perseguição, de lutas, momentos ruins que parece que não está dando nada certo, nós deixamos a palavra de Deus. Nós abandonamos a palavra de Deus. Eu vou só ler um pouquinho para chegar à parte que eu estou dando hoje aqui. E plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E às vezes é o cristão, é o ser humano. Eu estou estudando com vocês o livro de Ruth. Vamos para Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Isso.
Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Bem, para quem tem gente começando na fé, Belém de Judá é a terra que mais tarde viria o rei Davi, que seria simplesmente o maior rei de Israel. E dali nasceria o rei dos reis, que é o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós, que é Jesus. Jesus nasceu em Belém de Judá. Bem, essa terra, o nome Belém quer dizer casa de pão. Essa cidade, entenda, foi simplesmente, esse povo foi levantado por Deus. Eles são descendentes de Jacó, são descendentes de Isaac, são descendentes de Abraão. A bênção estava sobre eles. Mas foi só passar um momento difícil. O que ele fez, esse homem? Saiu dali e foi para Moabe. Moabe é um país de origem pecaminosa. Duas filhas que embriagaram o pai e tiveram filhos com o pai. Cada uma teve uma coisa triste, uma mancha na história. E simplesmente foi para esse lugar, quer dizer, que é símbolo do pecado, que foi morar o Elimeleque. Por favor, a pessoa não deve errar, mas se ela errar, quem é de Deus, quem é realmente de Belém de Judá, ou seja, quem nasceu em Cristo, foi recriado, não consegue, irmão. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, olha o que ele diz para nós, 1 de João 3, 9. Isso, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele foi para Moabe e ficou em Moabe. Toda pessoa que está no pecado está correndo risco, porque ela pode morrer sem salvação. E se depois morrer, depois da morte vem o juízo. E o que aconteceu com ele? E morreu Elimeleque. Salário do pecado é a morte. E marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. Espera aí, o que eles estão fazendo? Porque na lei que tinha Moisés dado ao povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 23, versículo 3. Veja o que o Senhor Deus vai falar a respeito disso. Deuteronômio 23, 3. Diz assim: nenhum amonita ou moabita. As 2 noras eram moabitas. Uma órfã, o nome dela era Orfa, e a outra era Ruth. Entrarão já na congregação do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Coisa séria. Mas a Ruth entrou, pastor, mas aí é como o Novo Testamento. Os adúlteros não entram no reino de Deus, os ladrões não entram. Mas se eles se arrependerem, aí eles entram. Quer dizer, misericórdia de Deus, né? Graça de Deus faz isso, esse é o amor de Deus que, né, faz a pessoa entrar, que depois é um outro estudo para depois da Ruth, porque ela lutou com a Noemi e disse, não, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, a sua terra será a minha terra. Aí ela conseguiu entrar, mas vamos ficar aqui, Ana. Eles ficaram 10 anos, como eu digo, tem muita gente que está vivendo no erro e achando que Deus está concordando com ele. Não está, irmão. Deus não pode concordar com o pecado, não pode, mas porque não acontece nada. Foram 10 anos, tem gente que é 20, tem gente que é 30, tem gente que não vai acontecer nada aparentemente, vai embora para a eternidade e parece que ficou impune. Não vai, se não se arrepender, ele vai perder o principal, que é a entrada no reino de Deus, que é a entrada na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, e não são poucas pessoas que vão perder, porque não se julgaram, não se auto, né, julgaram, fizeram o auto julgamento deles, tem que fazer isso. Agora vem a parte principal, dizem assim, e morreram também ambos, perderam a vida. Malom e Quiliom, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe... Quer dizer, não deviam ter saído dali. Momento difícil tem, às vezes a pessoa passa. Um momento difícil na vida familiar, em falar linguagem alta, vê no casamento, mas não tem que sair para ir para Moabe, para o pecado, não, fica ali, resista, aquilo vai passar, aquela tempestade não vai ser eterna. No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4, no meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4,
levantando-se contra ti, o espírito do governador não deixes no teu lugar. Quer dizer, é uma coisa que governa o mundo, é um homem natural. Acabou o casamento, acabou o amor. Não, talvez você não está sendo amado ou não está sendo amado, mas não quer dizer que você tem que abandonar o cônjuge e agora entenda procurar Moabe, quer dizer, ir para lá, não. E tem gente que às vezes é só aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, eu sempre gosto de citar esse versículo aqui, 7:39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram rejeitados. O que tem a ver hoje? Antes no coração eles rejeitam a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: o homem é marido de uma só mulher, mulher é mulher de um homem só. Mas como está passando um momento mau, um momento difícil, entenda, um momento de fome no casamento, a pessoa não faz nada, mas ela cria, como o mundo lá fora, como é um amor platônico, uma coisa irreal, uma coisa que nunca será realidade, uma coisa fantasiosa, e a pessoa acaba se realizando com aquilo. Isso é diabólico mesmo. Você tem que entrar em oração séria. Você está em Moabe. E se morrer em Moabe, vai ficar eternamente perdido. O que quer dizer? Se morrer fora da presença de Deus, é a pessoa que está com essa, como dizer, com esses pensamentos platônicos, ela está fora da presença de Deus. Ela tem que voltar correndo, pedir perdão para Deus. Aí não é com ninguém, não, é só com Deus. E se acertar. Porque se ela ficar assim, ela vai se perder eternamente. Foi o que o Senhor Deus falou. Vamos voltar onde nós começamos, no Isaías 5. O que Ele espera de nós? Totalmente o contrário do que está escrito aqui. E cercou e a limpou das pedras e plantou excelente vide. Deus nos trouxe, nos lavou no sangue de Jesus, meu irmão. Nos deu, entenda bem, nos cercou com excelentes vides, revelações que você tem ouvido aqui como missionário, pastor, qualquer que seja o pastor, entenda, você está pegando aquilo que Deus está te dando melhor para você ser o que Ele deseja que você seja. E edificou no meio delas uma torre, quer dizer, ainda colocou vigilância, você tem que ser vigilante, não pode cair nas ciladas do diabo, não pode cair nas armadilhas do diabo. Lembra que eu falei, às vezes nós ficamos chateados e nós temos que entender que o não vem de Deus às vezes, porque era uma cilada, sim. Quer dizer, se você aceitasse aquilo, se tivesse uma resposta positiva, você estaria eternamente perdido. Glória a Deus que tomou um não. Era uma cilada do inimigo. Mas, e também construiu nela um lagar, onde se pisa, quer dizer, onde vai se produzir verdadeiramente. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que temos que fazer? Nos arrepender. Deus, eu não quero, eu quero produzir frutos. Eu tenho que ir agora para João, capítulo 15, e nós vamos encerrar aqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, quando nós falamos aqui, como eu falei, é situação platônica, quer dizer, fantasia, isso aí é para mostrar, Deus não quer condenar você, Ele está sabendo, mas Ele está te dando para que você seja limpo. É a mesma coisa, você está com ódio de alguém, mas por quê? A pessoa fez o mal, mas a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. O que Ele está fazendo? Está aqui, Ele está limpando você pela palavra, para tirar o ódio, a mágoa. Lembra que citei Provérbios, não sai daqui não, Provérbios 24:17, só rapidinho aqui, só para lembrar, desde semana passada. Quando caiu o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. 18, para que o Senhor não veja isso. Quer dizer, aí você vai limpo, porque talvez você sentia, viu? O que ela fez comigo, estão fazendo com ela agora. Viu? Aqui se faz, aqui se paga. Aí as pessoas se alegram. Não, para com isso, é coisa do mundo, irmão. É ditado popular, mas não tem nada a ver com Deus. A Deus está dizendo para você aqui claramente que você não tem que desejar o mal da pessoa. Ela caiu, ore para que ela se levante, até que ela tenha ofendido você, que ela se arrependa, e você já libera o perdão para ela, para que ela se arrependa e tenha o perdão. Mas aqui está dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que você recebe é para limpar, que às vezes vem. Lembra quando você está com uma infecção às vezes? A gente lembra quando era garoto, tinha muitos negócios, hoje você não ouve falar muito não, mas não sei porquê, eu acho que era a época, né? Tinha muito negócio de furúnculo, lembra disso? E aí o pai e a mãe espremia, até saiu o sangue, aí tinha que sair, como é que era o nome, pessoal? Carnegão, né? Saía até saiu o sangue lá, e doía aquilo lá, mas estava fazendo o quê? Limpando.
limpando, e às vezes é o doutor que faz isso, às vezes passa ali a água oxigenada, sei lá qual é a água que ele passa lá, e ele está limpando. Às vezes quando limpa machuca, mas tem que tirar, irmão, aquilo, né? Puxa, quando a gente é garoto, às vezes deixa criar caraca, né? E a mãe vem, né? Ah, rapaz, vou limpar sua orelha direita aqui, né? Vou limpar aqui. O pai sempre olha para a orelha da mãe. Tem gente que é adulto que também tem que ter alguém para olhar a orelha dele, que às vezes fica, né? Quando você fica com mais idade, fica nascendo cabelo, irmão. Toda hora você tem que fazer a barba da orelha. Vocês que são mais jovens, vocês vão chegar lá, vamos ver só. Nós temos mais idade, toda hora nós temos que fazer a barba da orelha e do nariz, né, irmão? Senão daqui a pouco está saindo o maior pelo aqui do lado de fora. Então você sempre está limpando. Ou então pedir alguém sempre para dar assim, ó, rapaz, vê se tem alguma coisa aqui e ajuda-nos. Voltando, então, é isso que Deus está falando com hoje. Ele está limpando, quer dizer, tirando tudo para você não cair. Se está imoável, volta correndo, quer dizer, para com essas coisas e você vai produzir frutos.